A paz do Senhor em Cristo Jesus, meus amados irmãos, vocês que estão aí do outro lado da tela, obrigado por me permitir entrar mais uma vez no teu lar, no teu carro, onde você estiver neste momento. Deus te abençoe, muito obrigado. E agora estamos na lição número 4 da nossa lição da editora Betel. Nosso assunto geral é aperfeiçoamento cristão. Hoje nós estamos na lição 4. Quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Nosso objetivo é ajudar os professores e também aqueles que não têm acesso a uma escola bíblica, tá, a meditar na palavra de Deus. O tema de hoje é disciplina e processo educacional e o processo educacional de Deus. Nosso texto áureo está em Hebreus 12, versículo 6, que nos diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, versículo 6. A nossa verdade aplicada diz: a disciplina faz parte do processo de aperfeiçoamento do discípulo de Cristo enquanto estiver aqui na terra. Tá? Então, a disciplina como processo, ok? Ele funciona justamente porque nós nascemos de novo. Quando os cristãos nascem de novo, entram num processo do amadurecimento, tá? O processo do aperfeiçoamento. Isto é normal, natural. Você sabe, você que é pai, você que tem um filho, né? Assim que a criança nasceu, você naturalmente espera, né, que aquela criança cresça e amadureça. Então nós estamos justamente neste processo. O cristão nasceu de novo e já entra no processo do aperfeiçoamento enquanto estiver aqui na terra. Nós temos 3 objetivos na lição. Primeiro, explicar o que é disciplina à luz da Bíblia. Depois, mostrar a autoridade bíblica para a aplicação de disciplina por parte da igreja. E depois ensinar que a vida do povo de Deus é uma vida que envolve disciplina. O texto de referência é em Hebreus capítulo 12, diz assim: se suportar essa correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Tá? Então já começa com interrogação nosso texto de referência. Aí você termina de ler em casa tranquilamente, que eu já vou para o desenvolvimento, ok? A introdução diz: a disciplina faz parte do processo de crescimento, amadurecimento e aperfeiçoamento do discípulo de Cristo. Trata-se de uma ação com propósitos bem definidos. É feliz aquele que se submete à disciplina do Senhor. Então, a disciplina faz parte do processo, tá? Como nós já dissemos anteriormente, a partir do momento que a pessoa nasceu de novo, espera-se que cresça, amadureça e se aperfeiçoe. Tá? Isso é um processo natural. Imagina se uma criança não crescesse, né? Quando a gente percebe, quando um pai percebe que a criança não está crescendo, faz o quê? Vá no médico, procura o médico e vê o que está acontecendo, né? Quando tem algum problema no seu desenvolvimento, tá? Então ele vai atrás. Por quê? É natural que uma criança desenvolva e cresça, um ser humano, um ser vivo. Então, o cristão também é assim, ok? É normal que Deus espera de cada um de nós que nós cresçamos, amadureçamos e prossigamos em relação ao aperfeiçoamento, segundo o nosso modelo, que é Cristo. E é claro, para isso é preciso uma disciplina. Tá? Vamos entender já sobre a questão o que é disciplina, né? O que é isto? Então, vamos dividir em 3 subtópicos, tá? Primeiro, disciplina e sua necessidade. Depois, disciplina e os diferentes termos. E, em seguida, disciplina é a santidade de Deus. Então, já vamos para o primeiro ponto. Disciplina. O que é isto? A questão é que
Quando o púlpito da igreja silencia, muitos começam a agir de acordo com seus próprios pensamentos e como melhor convém a cada um. Isso lamentavelmente é triste, porque muitos púlpitos não mais estão se aplicando ao ensino exegético da palavra de Deus, o ensino que se preocupe com a ética e a moral. E isto faz que muitas pessoas, até com boa intenção, mas vão agir segundo acham melhor e não segundo diz as Escrituras. O texto de Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Olha só, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aqui nós temos um método poético que é o paralelismo sinonímico. Veja que quando diz não havendo profecia, na próxima parte do verso está falando sobre a lei. O que está dizendo? Que na verdade a profecia que se refere aqui é justamente a lei. Reivindicação, está se reivindicando que se cumpra a lei. O que Deus nos dá? Deus nos dá uma palavra, a lei. A lei já nos gera uma visão do nosso futuro, se cumprirmos determinada palavra que Deus disse, se crermos em determinada palavra que Deus disse, se agirmos segundo a palavra que Deus diz, então nós teremos um futuro que é prescrito segundo a palavra de Deus. Mas não havendo profecia, ou seja, neste contexto está dizendo quando as pessoas não reivindicam que se cumpra a lei, então não há futuro. O futuro não pode existir conforme Deus deseja para a tua vida se não houver um ensino claro acerca da palavra de Deus. Então aqui profecia não se refere ao dom de profecia, mas sim ao ensino, à reivindicação de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Quando a palavra de Deus vem, Moisés coloca a lei, ele coloca: se você fizer isto, acontecerá isto. Ou seja, o teu futuro depende do que você semeia hoje. 1.1 Disciplina e sua necessidade. Ao refletir no texto de Hebreus capítulo 11, depois do capítulo 12, depois do versículo 1 ao 11, diz: somos chamados para perseverarmos na jornada cristã, mantendo nosso foco em Jesus Cristo e removendo qualquer coisa que nos impeça ou atrapalhe na continuidade da caminhada. Então, Hebreus 12, versículo 1, vamos ler, diz assim: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, aqui e em seguida diz assim: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então aqui há uma carreira que nos está sendo colocada diante de nós, uma corrida e um convite para perseverar nessa jornada, com um foco, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então o texto diz: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Veja, deixemos é uma atitude que está dizendo: você tem que deixar, cada um tem que deixar. Esta é uma questão bem individual. É como se estivéssemos numa corrida, numa maratona. Se você entra na corrida carregando um fardo, isso vai dificultar, você não vai chegar, talvez nem sequer até o fim. E se chegar, vai ser muito atrás. Então, como está a tua vida? Que é um desafio que Deus nos coloca.
deixemos todo o embaraço. Veja que existem dois termos aí, duas palavras, embaraço e pecado. Então, são duas coisas diferentes. Embaraço é qualquer coisa que te tira, tá? Que te desvia, vamos dizer assim, do foco, que não deixa você render 100%. Porque tem coisas que não são pecados, mas te desviam do foco. Tem coisas que não são pecados e fazem que você se afaste de Deus, ou se fique muito atrás nessa corrida. Como você está? Tá? Então aqui é um momento de reflexão, é um momento de parar, para você pensar o que você tem priorizado. Tá? O que está embaraçando o teu caminho? O que está atrapalhando tua corrida? Que fardo você está carregando extra? Só leve o necessário, tá? Corra, né? Que tem muita coisa para você. Uma coisa é deixar os embaraços e o pecado, é claro, sempre, né? O pecado é um peso, um fardo que nos vai atrasar na caminhada. Então, eu devo deixar e você deve deixar. É algo bem individual. 1.2, disciplina e os diferentes termos. No texto de Hebreus 12, 5-11, encontramos 10 vezes diversos termos correlatos. Por exemplo, correção, repreensão, disciplina. Disciplina, do grego paideu, é treinar criança, então uma criança, ou ensinando, ou correção. Veja, como que nós treinamos uma criança? Essa criança, tá, no nosso desenho, né, aí na nossa imagem, tá, a criança está começando a andar. Se esta criança, porventura, dá 1 ou 2 passos e ela cai, o que é que um pai ou uma mãe faz normalmente? Ele vai fazer o quê? Vai bater palminha, né? Ele vai dizer, parabéns. Mas veja, só deu 2 passos e já caiu. Por que estamos batendo palmas? É para motivar essa criança. Então, a correção, a repreensão, a disciplina, tá? Já se entende aqui de um foco geral, não tem por objetivo simplesmente, como alguém pode interpretar, repreender, tá? Não tem por objetivo, tá, malhar a pessoa, não. A disciplina vem da questão do discípulo, do ensinar, e é claro, no ensino tem que ter também a questão da motivação. Então, no texto, quando falamos que toda criança tem que ser disciplinada, vamos entender em todos os aspectos essa disciplina. Isso nos ajuda a corrigirmos pensamentos equivocados e ideias que possam causar resistência à disciplina, utilizada no processo de aperfeiçoamento dos membros do Cristo. Vocês estão compreendendo isto? Que disciplina não é simplesmente chamar a atenção. Disciplina não é simplesmente castigar alguém. Não. Disciplina é, além de chamar a atenção, motivar a pessoa, tá, e redirecionar a pessoa para que ela alcance o objetivo que se esteja proposto. Porque é normal, às vezes, na estrada da vida, nós ficarmos confusos, nós tomamos uma ou outra direção. Às vezes são decisões que temos que tomar, e nossas decisões são conforme os pensamentos que temos, conforme as ideias que temos. Esses preconceitos nos fazem avaliar os caminhos, tá? E nós seguimos o caminho. Mas, conforme disse o profeta, o coração do homem é enganoso. Às vezes meus preconceitos estão errados, meus conceitos estão errados e, por consequência, eu tomo um caminho errado. E na disciplina vou fazer o quê? Eu vou reconsiderar, vou repensar, tá? E vou redirecionar, né, a minha vida, tá, para o caminho certo.
Disciplina é a santidade de Deus. Para sermos participantes da sua santidade, esse texto em Hebreus 12:10, nos mostra o propósito de Deus ao aplicar a correção a seus filhos, ou em seus filhos. Então, qual o objetivo dessa correção? Ser participante da sua santidade. Quando Paulo disse no outro texto, aos Romanos, que se morrermos com Ele, certamente ressuscitaremos com Ele. Ou seja, morrer, justamente é ser separado. Morrer é estar separado de um estado para outro, ok? A santidade também exige separação. Quando somos participantes da santidade de Deus, nós estamos morrendo para o mundo, estamos nos separando do mundo, e para viver segundo o propósito de Deus. Só que eu só posso viver o plano, o propósito de Deus, se eu morrer para o mundo. Então, assim, por intermédio da correção e instrução, o processo educacional de Deus vai sendo aplicado em nós. Então, Deus sempre vai nos procurar redirecionar, nos orientar, nos instruir. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino, ou seja, para a nossa instrução. Então Deus usa os textos bíblicos para nos redirecionar. Então a disciplina nos vai levar mais próximo de Deus, porque aí nos tornamos participantes da santidade de Deus. O ponto 2 diz: a igreja é a disciplina. A igreja, origem e natureza, a igreja é o uso da disciplina e os cuidados objetivos na aplicação da disciplina. Esses são os subtópicos desse tema. A igreja é a disciplina. É bíblica a aplicação da disciplina por parte da igreja? Alguém pode perguntar, É bíblica a aplicação de disciplina por parte da igreja? Muitos associam o uso da disciplina pela igreja como a ausência de amor e misericórdia. Há alguém que pensa assim, não, mas não pode disciplinar, não pode chamar atenção, isso é falta de amor. Há os que acreditam que somente Deus ou o próprio membro do corpo de Cristo aplica a disciplina assim. Mas aí vai surgir um erro, assim como surgiu em Juízes, na época dos Juízes, onde diz que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Veja, então, quando falamos em disciplina, nós queremos justamente colocar dentro do contexto igreja. Se a pessoa faz parte do corpo de Cristo, esse corpo de Cristo tem seus princípios e a pessoa deve andar segundo esses princípios. Na teologia sistemática, a origem da igreja, na teologia sistemática, a doutrina da igreja é chamada de eclesiologia. O que é isso? Referente na palavra grega usado no Novo Testamento. Contudo, esse termo já era usado para referir-se a um ajuntamento de pessoas, por exemplo, em Atos 19:32 nos cita. Eu quero que você entenda esse conceito que o nosso autor colocou, que dentro da teologia sistemática, a igreja já existe, desde o Jardim do Éden. Isso é uma reunião, com Deus, é um momento de adoração com Deus. E de forma geral, dentro do contexto grego, é qualquer ajuntamento de pessoas. Então a igreja é a comunidade de todos os que creem de todos os tempos. Essa comunidade é formada por todos os que creem durante todos os tempos, de Gênesis a Apocalipse. A igreja é formada por todos os que creem. No 2.2 nos diz: a igreja é o uso da disciplina.
Jesus falou sobre a igreja lidar com a aplicação da disciplina. Disse assim o texto de Mateus 18: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Veja como é a situação aqui. Jesus já está dizendo, tá, que neste contexto a igreja já existe. Diz-o à igreja. É claro que está dizendo que a igreja existe. Como eu disse, a igreja é composta por pessoas, tá, que creem naquilo que Deus disse. Agora, nesta colocação da igreja, quando alguém te ofender, vai e repreende-o entre ti e ele só. Ou seja, a princípio devem ser quanto menos pessoas envolvidas, tá, numa resolução de problema, melhor. Isso é para evitar que se espalhe, tá, alguma circunstância negativa a respeito da pessoa. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. Agora, se não te ouvir, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Quando diz gentil e publicano, está falando o quê? Está falando do contexto de Jesus. Agora a pergunta é, como Jesus considerava um gentil publicano? Você já viu Jesus dentro do texto bíblico, como é que ele considerava, como agia em relação ao gentil e publicano? Agia com misericórdia. Jesus abraçava os publicanos, os gentios, tá? Jesus comia com eles. O que o texto está dizendo? Quando a pessoa se endurece, vamos usar de misericórdia. Tá? Essa pessoa se endureceu, se tornou cega no seu entendimento, então vamos ter que considerar ele como um gentio publicano. Isto é, com misericórdia, tá? Fazer igual a Jesus. Vamos trabalhar para ganhar esta pessoa de volta. Amém? 2 pontos, aliás, antes, há casos de membros da igreja que são disciplinados diretamente por Deus. Nos fala em 1 Coríntios 11:32, que quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, às vezes, Deus mesmo toma a frente. Ou em Atos também vemos o caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira se juntam para mentir a Deus, e Pedro os repreende e Deus fulmina, tá, esse casal. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado. Tá? Existe a disciplina, é bíblico a disciplina, ok? Se nós não tomarmos cuidado, o próprio Deus vai tomar a iniciativa, porque precisa ter ordem na casa do Senhor. A igreja é o uso da disciplina. É importante conhecermos os cuidados e os objetivos na aplicação da mesma. O Senhor Jesus usou uma expressão muito interessante em relação ao objetivo da disciplina. Ele disse, se você repreender e ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, qual é o objetivo da disciplina? Ganhar o irmão, tá? Não é malhar o irmão. O objetivo da disciplina não é matar o irmão. O objetivo da disciplina é ganhar o irmão. Amém? Aí nós temos agora a questão 3. É preciso lidar com a disciplina. Vamos ver primeiro a autodisciplina, sendo disciplinado, e a questão da tolerância. É preciso lidar com a disciplina. O povo de Deus, representado no Antigo Testamento por Israel, tá? Que dentro da eclesiologia é chamado igreja, nação ou igreja nacional, e no Novo Testamento é representado pela junção de judeus e gentios em uma só assembleia, tá? Em uma só igreja, isto é, a igreja internacional. Paulo disse que em Cristo agora não há judeu nem gregos, ou seja, a igreja do Novo Testamento é internacional, enquanto a igreja do Antigo Testamento
é nacional, é formada somente pelo povo de Israel. E por toda a Bíblia, tá? Esta igreja é alvo de atitudes de disciplina por parte de Deus, da própria pessoa e da comunidade. Em 1 Coríntios 14 diz que Deus não é Deus de confusão, ou seja, Ele gosta das coisas organizadas. Então, por isso, Deus disciplina o seu povo, tanto dentro do contexto nacional de Israel, tá? Quanto no contexto internacional, tá? No caso do Novo Testamento. Primeira questão aqui, temos a autodisciplina. Durante muito tempo, a maior ocupação da medicina foi a identificação e cura das doenças. Hoje é notório a ênfase na prevenção, principalmente com a adoção de hábitos de vida saudáveis. O mesmo princípio se aplica ao cuidado com a vida do discípulo de Cristo, que envolve não apenas o corpo, mas também o aspecto espiritual. Olha só, o que está dizendo aqui? O que envolve a autodisciplina? A autodisciplina envolve, tá, hábitos meus, atitudes diárias. Estas atitudes são de cunho preventivo. Por exemplo, se eu quero ter saúde a longo prazo, eu vou ter cuidado como eu estou tratando meu corpo no dia a dia. Que tipo de comida eu como no dia a dia, quanto tempo eu tenho de exercício físico, se eu descanso, não descanso, se eu tenho uma vida sedentária ou não. Ou seja, no dia a dia isso é plantado e quando chega uma determinada idade, o corpo sente o resultado. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. Que hábitos espirituais eu tenho? Eu leio a Bíblia? Não leio, né? Eu procuro orar ou não orar no dia a dia. Então, estamos falando do dia a dia. Porque a autodisciplina é o quê? A autodisciplina é você não precisar ninguém estar mandando, tá? Faz isso, faz aquilo, não pode isso, ou pode aquilo, tá? Autodisciplina é o que governa a minha vida. Eu tenho meu horário, eu tenho minha disciplina, tá? Para fazer as coisas no seu tempo certo. São diversas as admoestações da palavra de Deus quanto ao cuidado conosco mesmo. Vamos só citar Judas, né? Só tem um capítulo, são os versículos 20 e 21, onde disse: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Ou seja, é uma responsabilidade individual, tá? A autodisciplina é assim. Eu tenho que aprender a não ficar esperando que os outros me estejam cobrando, estejam mandando eu fazer algo, tá? Eu tenho que ter minha autodisciplina. O que nós aprendemos com isso? Que as nossas escolhas nos constroem, tá? Nós somos resultados das nossas escolhas, nós somos resultados das nossas decisões. Mesmo que você não decida, tá, algo, você está fazendo o quê? E está decidindo não decidir. Você entende? Em qualquer aspecto, tá? Somos feitos das nossas escolhas. 3.2, sendo disciplinado. Quando não priorizamos a autodisciplina, se faz necessário sermos alvos de disciplina, seja diretamente da parte de Deus ou por intermédio da igreja. É essencial lidar com a maturidade e a disciplina e assim prosseguirmos até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Então, se eu não tenho autodisciplina, o que acontece? Vem Deus e me disciplina, tá? É mais ou menos, vamos dar um exemplo geral, quando a gente vai no trânsito, tá? E tem o farol, né? Tem o vermelho, amarelo, verde, né? Se eu ultrapasso no farol vermelho, isto está me dizendo que eu não tenho autodisciplina. Que faz a lei?
me aplica uma multa, ou seja, me disciplina, né? Ou você respeita o farol vermelho, ou senão sempre vai sofrer uma disciplina, tá? Mas só sofre disciplina quem não tem autodisciplina. Você está entendendo? Então é melhor nós já procurar manter uma autodisciplina. 3.3, a questão da tolerância. Na mensagem enviada à igreja em Tiatira, um grande centro comercial na Ásia Menor, Jesus menciona obras, amor, serviço, fé, paciência e crescimento. Tá? Aparentemente até aí está uma igreja tranquila. Só que também o Senhor coloca dizendo: eu tenho contra ti que toleras Jezabel. Aqui é uma questão agora que Deus está chamando a atenção. Você está tolerando, tá? Essa expressão indica aceitar sem reagir, tá? Ou seja, havia alguém, tá? Quando fala de Jezabel, tá? É importante nos entender, tá? Antes, né, havia uma tendência de admitir modos de pensar e agir e sentir que diferem dessa doutrina, tá? Quem é Jezabel? No contexto, tá, do Antigo Testamento, quando aparece Jezabel na história bíblica, Jezabel é uma mulher que patrocina a idolatria, que é a adoração a Baal. Mas quando está patrocinando a adoração a um Deus estranho, também nessa adoração a Baal existem as prostitutas cultuais, ou seja, com isto também Jezabel está trazendo a prostituição para a nação de Israel, ou seja, para o povo de Deus. E isto que Jesus faz referência nessa carta no Apocalipse: tolera Jezabel, ou seja, tinha alguém que estava ensinando a idolatria e a prostituição, ou seja, não ter ética moral dentro da igreja, tá? Aí o Senhor disse: eu não concordo, você está tolerando e eu vou tomar atitudes. Amém? Aí nós chegamos já na conclusão. No 1, explicamos o que? Aliás, nosso objetivo foi explicar, né, o que é disciplina à luz da Bíblia, tá? E explicamos justamente isso, tá? A disciplina, né, para nós, né, é necessária, tá? É algo, né, que a igreja precisa aplicar. E nós mostramos a autoridade bíblica para a aplicação de disciplina por parte da igreja. Deus delegou, tá, para a igreja, né, essa autoridade. E terceiro, ensinar que a vida do povo de Deus, tá, é uma vida que envolve disciplina, tá? Ou seja, nós vamos viver em disciplina até Jesus voltar, seja por autodisciplina, seja por disciplina da parte de Deus ou da igreja. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado por ter participado da videoaula. Deixe seu like, não esqueça. Se você não se inscreveu, inscreva-se, ok? Inscreva-se, e quando você se inscreve e você dá um toque naquele sininho, vai ligar ele, aí você vai receber a notificação que o vídeo já foi lançado, ok? No caso da próxima aula. Amém? Deus abençoe, muito obrigado e boa escola bíblica dominical para você.